O sucesso é ser feliz. 28 de maio, aqui na Rádio Mundial, essa rádio que gera sempre conteúdos para você crescer, evoluir, ser quem você escolhe ser e viver a vida que você merece. Hoje o tema é um tema super importante, ansiedade. Acho que você talvez já tenha experimentado, conhece pessoas que já viveram isso e, curiosidade, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais ou menos 9,5% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Como os próprios números já mostram, o transtorno de ansiedade é um mal extremamente comum que, infelizmente, vem crescendo aqui no Brasil e no mundo todo. A rotina, a cobrança, aquela cobrança constante por resultados, os sonhos, os desejos, as preocupações em relação ao futuro e tantos outros pensamentos que levam as pessoas a um nível de estresse e ansiedade que muitas vezes se manifestam subitamente ou, às vezes, elas vão crescendo. E quando a gente menos espera, através de medo, palpitações, taquicardia, aquele suor excessivo, falta de ar e até uma sensação de estar paralisado. Sabe quando a pessoa fica no atoleiro que parece que não vai nem para frente nem para trás, como se ela não conseguisse sair do lugar? Esse é um clássico episódio de ansiedade. O fato de não estarmos preparados para escrever a nossa próxima grande novela ou trabalhar no projeto de um grande cliente não significa que não podemos ser produtivos. O transtorno de ansiedade é marcado por sintomas como a dificuldade de concentração, problemas no sono, preocupação excessiva. Os sintomas da ansiedade que, diferentemente daquela empolgação, sabe de quando a pessoa fica com aquelas borboletinhas no estômago que dificultam, elas vão dificultando o dia a dia e geram uma série de crises mentais e físicas. O transtorno começa quando essa emoção vai passando do ponto. Em vez de se mover para frente, o nervosismo exagerado deixa o indivíduo travado e vai jogando ele para trás. E vai impedindo que ele faça aquelas tarefas, às vezes até cotidianas, simples, que vai atrapalhando ele de lidar com os compromissos dele. Estudos têm mostrado que completar pequenas tarefas nos motiva a iniciar maiores projetos. Então, nos dias de dificuldade de concentração, o melhor é manter os nossos planos no nível das águas rasas. Isso, não se exija nesse momento fazer mergulhos de cabeça em projetos complicados que podem resultar em aumentar ainda mais aquela sensação de frustração. Deixe os peixes grandes para um dia em que o seu poder de foco esteja mais aguçado. Joia? Então vamos para as perguntas? Para você que nos acompanha, sabe exatamente que ao longo da semana sempre está surgindo uns posts nas mídias sociais, Eduardo Chiniachique Oficial, no Facebook, no Insta, no LinkedIn, no YouTube. Deixe a sua pergunta lá e aí com toda certeza você vai receber a sua resposta online ou offline. Isso é, ao vivo ou quando depois eu estiver saindo daqui. Joia? Então, vamos para as perguntas? A primeira pergunta: eu não consigo dormir direito ultimamente, porque fico pensando no que eu tenho para fazer nos dias seguintes. Acabo ficando paralisado e me sinto esgotado quando eu acordo. Efeito Zeigarnik. Efeito Zeigarnik. Lembra, no programa passado, a Blaum Zeigarnik, ela diz que o nosso cérebro ele faz uma coisa que é assim: tudo aquilo que você não concluiu, ele vai e coloca numa lista. Então tem uma coisa que é assim, um dos pontos mais importantes para você começar a lidar, para que você tenha uma noite tranquila, um sono tranquilo,
é fazer uma coisa que é o seguinte: comece a fazer uma lista com tudo aquilo que você precisa fazer e que ainda não fez. Isso. O teu cérebro diz assim, tem coisas que estão pendentes. Ok, eu quero pedir para você exatamente isso. Pega essa lista de coisas pendentes, coisas que você sabe que precisa ser feito. E vai assumindo um compromisso de fazer o que precisa ser feito. Vai eliminando dessa lista. Por quê? Porque uma das coisas que mais vai tirar o teu juízo e mais vai aumentar a tua ansiedade é quando você vai alimentando o teu dia a dia com interferências. Então, por exemplo, eu sei que eu preciso pedir desculpa para uma pessoa, mas eu começo a resistir em fazer o que precisa ser feito. E aí vai aumentando a pressão interna. E quando vai aumentando essa pressão interna, vai acontecendo uma coisa que é cada vez mais. Fica aquela sensação de tem uma lista de coisas que você não concluiu. Isso, o efeito Zeigarnik. E aí, quando você estiver vivendo esse efeito Zeigarnik, parece que o teu cérebro vai ficar sempre dizendo que tem alguma coisa que está pendente, alguma coisa que você ainda não resolveu. Isso. É esse efeito Zeigarnik que vai fazer uma coisa que vai aumentar o nível de sofrimento, vai aumentar uma sensação de estar tendo uma perda de controle da situação. E vai aumentar o sentimento de dor existencial. Então, nesse momento faz o que precisa ser feito. Legal? E aí você vai começar a perceber uma coisa super simples. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa simplesmente colocar atenção no que precisa ser feito. Foco. O que precisa ser feito. Concentração. Concentro na ação de fazer o que precisa ser feito. Joia? Então, vamos para a nossa segunda pergunta, que tem coisas interessantes, que é o seguinte: sempre que há algum tipo de evento ou compromisso, começo a ficar ansiosa uma semana antes. Penso no que usarei, como vou chegar no local, o que as pessoas de lá vão achar de mim, fico angustiada e muitas vezes até cancelo tal compromisso. Como posso mudar esse hábito? O ponto é que nós temos uma coisa que é o seguinte. Eu vou dar duas dicas para você. A primeira é o seguinte: o nosso efeito de estressamento, o que aumenta o nosso estresse, o que faz com que ele deixe de ser um estresse positivo para ser um estresse extremamente negativo. O primeiro ponto é a fase do alarme. Então o que acontece? Você recebe um estímulo, você lida com o estímulo e ele se torna positivo, porque tudo volta ao normal. Então é como se você tivesse recebido um pequeno choquezinho e opa, aumentou o seu estado de atenção, você cria a ação necessária e segue embora. Então, eu vou usar uma metáfora, como se a gente estivesse falando de uma ponte que está passando os carros. Uma ponte de madeira não muito consistente e forte. Sabe por que essa metáfora? Porque a palavra estresse vem da engenharia, que estresse é o quanto um elemento consegue suportar uma pressão. Isso. Então, você lidou, a ponte deu uma cedidinha e o carro foi embora. Bacana, ótimo, joia. É isso que é a parte maravilhosa, quando nós fazemos isso. Isso não deixa a pressão muito tempo sobre essa ponte. Faz o que precisa ser feito e libera o carrinho rapidamente. A segunda fase, que é a fase da resistência. Nessa fase tem uma coisa que é mais ou menos o seguinte: muito negativo e que vai aumentar muito, muito a sua ansiedade, a sua angústia e às vezes vai levar para uma depressão, uma doença. É a fase da resistência. Nessa fase da resistência a pessoa diz assim: quanto é que eu aguento? Quanto tempo eu aguento? Quanto? E muitas vezes a pessoa vai aumentando a capacidade dela de aguentar o que ela não precisaria estar aguentando. Então surge um conflito. Eu resisto em lidar com esse conflito. Eu resisto em fazer o que precisa ser feito. E ao invés de eu fazer o que precisa ser feito,
eu fico na resistência e não faço. Então é mais ou menos como se o carrinho tivesse quebrado no meio da ponte. A ponte cede, ela dá aquela cedida, mas ela aguenta. Então nessa fase você vai começar a perceber coisas do tipo, aumenta a angústia, aumenta dor de cabeça, dor de garganta, o estômago, eu tenho uma dificuldade de digerir, eu tenho uma dificuldade, aquelas coisinhas, uma pequena gastritezinha, é isso. Mas que vai aumentando com o tempo, tá? Então nessa fase, é a fase que as doenças também entram na nossa vida. O carro fica parado, isso é, o conflito não é resolvido. A terceira fase, a fase da exaustão. É nessa fase que vai rolar uma coisa que é o seguinte, além do conflito que não foi resolvido, surge o segundo conflito que não é resolvido. E aí o que acontece? A ponte começa a trincar. Isso. Nessa fase, aquela doença que já se tornou um pouquinho mais séria, ela começa a se tornar mais séria ainda. É o momento em que entra um tumor na vida de uma pessoa, um câncer na vida de uma pessoa, um aneurisma, e aí quando você se dá conta, parece que entrou num caminho sem volta. Não tem mais como recuperar essa ponte. Faz sentido isso para você? Então, em algum momento como tem coisas, às vezes, que a gente não resolveu antes. Então, por exemplo, quando você diz assim, eu fico pensando, o que eu tenho que usar, como eu vou cegar, o que as pessoas de lá vão achar de mim. Em algum momento não permita que as experiências de desamor do passado comecem a ser a postura do que você vai fazer com você mesmo. Em algum momento lá atrás, a gente fica achando que nós não podemos ser quem nós somos. Para ser reconhecido, eu tenho que agradar, eu tenho que deixar de ser quem eu sou, de pensar o que eu penso. E nesse momento parece que eu vou assumindo um personagem, em ser alguém que eu não sou, para fazer o quê? Para agradar, para corresponder a expectativas. E é nesse momento que a gente vai perdendo força. O que precisa ser feito começa a se amar intensamente, se aceitar incondicionalmente. E quando você estiver fazendo isso, você vai perceber que rapidamente você vai se sentir mais forte, não por causa dos eventos, mas por você mesmo. Joia? Essa é a primeira dica. A segunda dica já que você vai fazer tudo isso, já vai ficar pensando em o que você... Ok, então faz isso de uma forma positiva. Ok, eu já me vejo entrando nessa reunião com confiança, empoderada, me sentindo confiante, me sentindo forte, me sentindo intensa, me sentindo a própria. Joia? E aí você começa a fazer o quê? Vai se visualizando, vai gerando uma visualização de você, de como você se sente, de como você age, os resultados, o impacto que você quer criar nas pessoas. E aí você vai ouvindo exatamente já o que as pessoas vão dizendo. Uau, como essa pessoa é competente, como essa pessoa é capaz. Isso. Por um momento, você vai gerar uma simulação positiva. Exatamente o inverso, porque nesse momento você está gerando uma simulação negativa. Então, você está criando o hábito de criar uma simulação no teu cérebro para fazer com que o teu organismo já reaja negativamente e fazendo com que você perca poder. Então, vamos fazer o quê? Uma simulação positiva. Tudo como você quer que seja o resultado. Como você quer que seja você lá. E aí você vai criar o quê? O hábito de criar uma simulação positiva de empoderamento de você, para que você não cancele. Você se sinta cada vez mais motivada para viver exatamente isso. E quando estiver terminando essa visualização, diga para você mesmo, é exatamente isso que eu vou viver na minha vida. Joia? E aproveita, manda bala. Terceiro, tenho comportamentos compulsivos por causa da ansiedade. Como mais do que quero, como mais do que quero, compro mais do que preciso, vivo nos extremos para compensar. Isso. Então, muitas vezes esses comportamentos compulsivos que a gente vai criando,
Aí parece que eu estou comendo mais do que eu quero, compro mais do que eu quero, vivo nos extremos. E aí tem um lancezinho que é o seguinte, gente, muitas vezes tudo isso é simplesmente para preencher um espaço que está vazio. Então muitas vezes quando eu falo assim, o momento do amor, as experiências que são as desestabilizadoras da nossa vida, desamor, desamparo, desvalia. E muitas vezes eu não me dou conta de que eu estou criando exatamente uma relação comigo mesmo, de fazer comigo aquilo que fizeram comigo. Então eu aumento o meu nível de exigência e às vezes eu tenho uma atitude muito desamorosa. Então é como se a comida fosse a forma compensatória de eu me dar alguma coisa. É como se eu estivesse falando de uma fome que não é de comida. A Madre Teresa de Calcutá, certa vez ela disse assim, o ser humano não tem fome de comida, o ser humano tem fome de amor. E é exatamente isso que em alguns momentos a gente vai vendo que as pessoas elas vão criando exatamente uma coisa de... Parece que a comida é para saciar uma fome física. Não. Em algum momento parece que essa fome ela é muito mais uma fome de amor, de reconhecimento, de validação. E aí parece que eu adoro sentar na mesa para comer com amigos. Não. Às vezes é simplesmente para fazer uma coisinha, para ter gente ao meu redor, para eu me sentir amparado. Então, às vezes, não precisa ser feito dessa forma, comendo mais do que se precisa. Ou, vamos sair para fazer uma compra? Vamos sair... Não, permita viver no extremo. No extremo do quê? No extremo do amor, no extremo da aceitação, no extremo do acolhimento, no extremo da validação. E com toda certeza, você sistematicamente vai quebrando esses comportamentos compulsivos. Joia! Vamos embora para a próxima! Comecei há poucos meses em um novo emprego e estou muito ansioso que possa não dar certo. Eu sei que eu sou bom no que faço, mas como controlar essa ansiedade? Acho que você já percebeu o que eu vou estar falando. O ponto é, como em alguns momentos eu fico colocando o foco naquilo que vai aumentar a minha ansiedade, a minha angústia. Lembra? Parece que nesse momento os carrinhos vão se acumulando na minha ponte. E quanto mais, parece que... Permita que aquilo que você faz seja um meio de vida, não um meio de morte. Quando você coloca o foco em dar errado, você está colocando o foco em não dar certo. Você se esquece de fazer uma coisa que é... Coloca o foco, coloca a tua energia, coloca o teu talento, coloca o teu brilho, todo ele a serviço de dar certo, a serviço de criar o resultado que gere o bem comum. É nesse momento que você vai criando um compromisso em se tornar indispensável. É nesse momento em que você começa a colocar atenção no que precisa ser feito, no resultado, na ação, em surpreender, em encantar, em entusiasmar as pessoas ao seu redor. Porque o foco não é em não dar certo. O foco é, e o que eu preciso fazer para dar certo, para que o resultado aconteça para mim, para todos, para a organização que eu estou. O que vai dar mérito para você escolher para onde você vai, para onde você vai alavancar o teu projeto de vida, é exatamente o momento em que você faz uma coisa. Se torna indispensável onde você está. E aí, de quebra, você vai fazer uma coisa. Você vai transformar onde você está no melhor lugar para você alavancar o teu projeto de vida. Joia? Brilhe! E muito! Me sinto muito ansioso quando tenho que tomar uma decisão. Nunca tenho certeza se é aquela certa. Edu, o que pode me dizer para me ajudar? Então, vamos lá.
Tem um português chamado Antônio Damasio, que ele é até considerado o pai da neurociência, e ele descobriu uma coisa que é o seguinte: como é que você, eu, nós tomamos decisões na vida? 2/3 das nossas decisões são sensoriais. Isso significa como você está se sentindo, tá? 1/3 ela é racional, lógica, para justificar o como você está se sentindo. Então, por exemplo, eu digo assim: sabe que me convidaram para dar uma palestra. Eu nunca fiz uma palestra. E aí bate uma sensação, uma dor de barriga, um frio, um medo, e que me solta até o intestino, até aquela dorzinha que eu digo, tem que ir para o banheiro. E aí parece que aperta o peito, a garganta se fecha. Isso. Toda essa sensação, agora, a tua parte lógica, racional, vai dizer assim: medo, perigo, possibilidade de morte, de alguma coisa de muito ruim acontecer. E aí o que a lógica vem e diz? Sabe o que é? Eu acho que esse não é o melhor momento para que eu faça uma palestra. Eu acho que é um momento que eu tenho que me preparar, porque lógico que quando eu estiver mais preparado, quando eu já for um palestrante, quando eu já tiver tudo aquilo que eu preciso, quando eu tiver toda a competência necessária, aí sim, essa decisão de adiar, de não assumir, de não enfrentar isso, é simplesmente uma forma de tomar uma decisão para nunca viver alguma coisa, para que um resultado nunca entre na nossa vida. Então, muitas vezes, agora voltando lá para trás, aquilo que você precisa enfrentar, enfrenta. Aquilo que precisa ser feito, faça. Aquilo que precisa ser aprimorado, aprimore, para que as decisões sejam sempre tomadas, fundamentadas sobre o quê? A confiança, o amor, a aceitação, o se sentir seguro, firme, forte, capaz, potente. E parece que sempre vai ter a decisão mais correta e mais intensa na tua vida. Joia! O sucesso é ser feliz. E lembre-se de colocar em prática tudo isso na tua vida. Por quê? Porque você merece muito viver tudo isso e muito mais na sua vida. Fique sempre plugado com a gente. Para quem não acompanhou, YouTube da Rádio Mundial vai estar lá esse programa e todos os outros programas. E de quebra, aproveite, veja outros conteúdos que te alavanque, que te potencialize. Por quê? Porque o nosso objetivo é fazer com que você cresça, evolua, seja quem você escolhe ser e viva a vida que você merece viver, hoje, amanhã e sempre. O sucesso é ser feliz. Um baita de um abraço e uma semana maravilhosa, recheada de coisas incríveis para você. Um beijo, um abraço bem forte e até a nossa próxima terça e o nosso próximo encontro.